A segunda-feira foi de reapresentação dos jogadores do Internacional na preparação para enfrentar o Bragantino na quinta-feira dentro do estádio Beira-Rio, com uma notícia ruim. Daniel teve uma fissura na costela e desfalca o Internacional pelos próximos jogos. Oportunidade para Marcelo Lomba se manter na titularidade do Internacional. O jogo de quinta terá problemas para Diego Aguirre, já que Edenilson está suspenso, Heitor também está fora do jogo por suspensão e Saravia será julgado no STJD na próxima quarta-feira e também poderá ser suspenso dessa partida. Além disso, tem o pedido de Zé Gabriel para o técnico Diego Aguirre e a vitória do Inter sobre o Palmeiras no time sub-20. Esse é o Diário do Inter KTO, segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos para o Diário do Inter KTO dessa segunda-feira. E a primeira notícia que eu trago, ela não é uma notícia boa, porque o Internacional divulgou nesta segunda-feira que o goleiro Daniel teve uma fissura na costela e, por conta disso, desfalca o Internacional por pelo menos uma semana, o que significa que o Daniel está fora dos próximos 2 jogos aqui no Beira-Rio. Um deles contra o Bragantino na próxima quinta e o outro contra o Corinthians no domingo subsequente. O Daniel ele teve uma pancada no treino ainda no sábado pela manhã em Porto Alegre. Ele sentiu dores, viajou para São Paulo mesmo assim para a partida contra o Palmeiras, foi avaliado no vestiário e aí se constatou uma limitação de movimentos e por isso ele não foi para o jogo. Quem foi o Marcelo Lomba, que por sinal foi muito bem o Marcelo Lomba na partida. Bom, ponto, nova linha, parágrafo. Agora, em Porto Alegre, com mais calma, os médicos do Internacional realizaram um exame de imagem no Daniel. E nesse exame foi constatada uma fissura na costela. Essa lesão vai tirar o Daniel com certeza dos próximos 2 jogos. E aí o Marcelo Lomba se manterá na titularidade do Internacional. Existe ainda uma possibilidade do Daniel ficar de fora de mais partidas. Ele vai seguir sendo constantemente reavaliado. Então é uma preocupação para o departamento médico do Internacional. De qualquer maneira, pelo menos nos próximos 2 jogos, o Marcelo Lomba será o titular do Internacional contra o Bragantino e também contra a equipe do Corinthians. Bom, se o Daniel ele está fora do jogo, esse não é o único problema que o Diego Aguirre vai ter para montar o time, porque o Edenilson também está fora, ele levou o cartão vermelho na partida contra o Palmeiras, foi expulso, está fora do jogo, deverá ser substituído pelo Maurício, repetindo aquela formação que o Aguirre utilizava enquanto o Edenilson estava na seleção brasileira. Outro ponto de problema que o Inter tem é na lateral direita, porque o Heitor ele está suspenso, levou o 3º cartão amarelo contra o Palmeiras. O Saravia é o titular, tá tudo certo? Tá tudo certo, só que quarta-feira o Saravia ele vai ter um julgamento no STJD em função da expulsão que ele sofreu na partida contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Para quem não lembra do lance, foi uma dividida do Patrick com o Lucas Crispim, em que o Saravia chegou e imediatamente empurrando o David, que era um jogador do Fortaleza que estava ali no meio do bolo. A arbitragem puxou 2 cartões vermelhos, para o David e para o Saravia, e os 2 serão julgados nessa quarta-feira. Eu acho difícil que o Saravia tenha algum tipo de punição maior. Deve ficar só mesmo pela punição, suspensão automática que ele já cumpriu. Mas ainda assim, ele está sendo indiciado, poderá ser condenado de 1 a 3 jogos de suspensão. E se isso acontecer, o Aguirre não teria laterais direitos para colocar na partida de quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. A opção que ele utilizaria, muito provavelmente, seria o Zé Gabriel, improvisado na lateral direita. Mas, de qualquer maneira, isso só vai acontecer na quarta-feira e o Internacional está programando a defesa do Saravia, que eu acredito que não deve pegar um gancho grande, não deve ter uma suspensão maior e deve ficar mesmo somente pela suspensão automática, tá? Eu falei que o Zé Gabriel é uma alternativa para a lateral direita e o Diego Aguirre já utilizou ele nessa função logo na estreia dele contra a equipe da Chapecoense. Hoje à tarde eu gravei um vídeo falando do Zé Gabriel e do pedido que ele fez particular para o Diego Aguirre. O Zé Gabriel entende que ele como zagueiro não ia ter mais oportunidades e que ele ia ficar preso na carreira se tentasse jogar como zagueiro no Internacional, que foi uma ideia do Eduardo Cudê e que foi mantida pelos outros treinadores, pelo Abel Braga e também pelo Miguel Ángel Ramírez. Bom, como tem muitos zagueiros, o Zé Gabriel pediu ao Diego Aguirre para atuar como volante.
E o técnico uruguaio já fez isso na partida contra o Palmeiras. Eu dou mais detalhes dessa conversa e dos planos também do Internacional para o Zé Gabriel e para o Diego Aguirre aqui nesse vídeo que vai estar na descrição. Vale a pena ir lá e dar uma conferida, tá? Gente, um outro assunto que eu trago aqui para vocês diz respeito a Taison, tá? O Diego Aguirre deixou claro na entrevista coletiva que o Taison ele está com um problema de desgaste físico. Não é exatamente uma lesão muscular, mas é um desgaste físico. Isso é apontado pelo exame de CK, o famoso exame de CK, que mede qual é a probabilidade que tu tens de uma lesão muscular. E o Taison tinha uma probabilidade grande de lesão muscular na partida contra o Palmeiras. Só que como ele é o cara do time, o capitão, o principal jogador, em um jogo importante contra a equipe do Palmeiras, o Inter não tirou ele. Mas o Aguirre fez um pacto com o departamento médico. Olha, o Taison vai jogar 60 minutos. E por isso que o Taison saiu para a entrada do Maurício. Tudo bem que também casou com uma circunstância de jogo, porque o Edenilson havia sido expulso e o Aguirre precisava remontar aquela linha de 4. Ele aproveitou, tirou o Taison, colocou o Maurício. Essa foi a opção do Diego Aguirre, ele já havia combinado isso com o departamento médico do clube. De qualquer maneira, o Taison está fazendo processos de recuperação para ver se baixa esse nível de CK para que ele possa atuar normalmente na quinta-feira contra o Red Bull Bragantino, mas é bom ficar de olho nessa situação envolvendo o capitão do Inter, tá? O último ponto que eu trago aqui é a vitória do Internacional pelo Brasileirão Sub-20, o primeiro jogo das quartas de final contra o Palmeiras, e que o Inter saiu perdendo e que aí puxou o seu trunfo da cartola. Matheus Cadorini, ele mesmo, que estreou com gol no time principal naquela partida contra a Chapecoense, entrou no segundo tempo porque ele estava em São Paulo no domingo, viajou, ele não jogou em São Paulo, tudo bem, mas ele viajou, desembarcou, não treinou com o time Sub-20 e foi pro jogo, foi pro banco. Ele entrou no intervalo da partida na vaga do Juan Manuel Cuesta, que também jogou em São Paulo contra o Palmeiras, e já de cara meteu um gol. Foi de rebote uma jogada que veio um cruzamento do Tauan Lara. Eu vou fazer um vídeo sobre o Tauan Lara, tá? Que lateral esquerdo que o Inter tem, mas calmem, eu vou falar sobre ele daqui a alguns dias. O Tauan Lara cruza, o Estevam, que também é bom jogador, bate, a bola bate na trave e aí a bola sobra para o Matheus Cadorini que empurra. Na verdade foi o Alisson que chutou, a bola bateu na trave e o Matheus Cadorini empurrou para a rede. Depois o Inter conseguiu a virada, porque havia saído perdendo, conseguiu a virada no gol do Estevam, no contra-ataque muito rápido também, uma vitória por 2-1 que dá uma vantagem para o Internacional nessas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, e é bom a gente ver o Matheus Cadorini fazendo gols. São 20 jogos, 14 gols do Matheus Cadorini nessa temporada do Inter Sub-20, gente. Para fechar, vamos falar de KTO. Eu falei para vocês que eu me dei mal, né, nesse fim de semana. Eu me dei mal nas apostas. Eu tô, nesse momento, vendo São Paulo e Corinthians. O que eu gosto de fazer, tá? Provavelmente quando esse vídeo tiver ido ao ar, esse jogo já vai ter acontecido. Mas eu gosto de apostar também com o jogo rolando, tá? Eu dou uma olhada nas odds ali, o que tá acontecendo. Por exemplo, o Corinthians começa a dominar o jogo agora, tá com 17 minutos de partida. Começou o jogo agora há pouco. São Paulo já fez 1-0 no gol do Caleri. Eu acho que o Corinthians vai empatar. E se eu for lá e pagar pelo empate, a odd vai estar alta. Então eu vou olhando o jogo, vejo o que o jogo me apresenta para eu jogar. É bem legal fazer isso, cara. Dá outra emoção pro jogo. Faz isso também te registrando na KTO, colocando o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Vai por mim que é legal. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Tem mais conteúdo do ADUPLA aqui na sequência. Beijo!